Palavra de Deus, Salmo 32. Salmo 32. Como está no nosso esboço, aí no nosso slide, nós vamos expor o Salmo 32. Então vamos começar a trabalhar este salmo, um salmo muito importante na vida da igreja. É um salmo à guisa de introdução como um salmo penitencial, um salmo em busca do perdão, né? Na verdade, o tema da nossa exposição nesta noite, né, nesta manhã, é referente à alegria de ser perdoado, a alegria do perdão. Já imaginou quando você magoou alguém na sua vida cristã e você viu que você pecou e aquela pessoa se aproxima de você e diz assim: eu te perdoo em Cristo Jesus? Com uma alegria aquilo traz ao nosso coração. A alegria de ser perdoado é o tema básico da fé cristã. É o tema básico do cristianismo, ou seja, a fé cristã ela é calcada, ela é abalizada, ela é fundamentada na doutrina do perdão. Davi, por exemplo, o título do salmo começa assim, de Davi, salmo didático. Veja, o salmo começa dizendo que é de Davi, ou seja, é um poema contemplativo. É um salmo em que começa a descrever que o poema é escrito por Davi, a autoria do salmo é de Davi. Alguns acham, e possivelmente seja isto, que seja o reflexo mais à frente daquela primeira confissão que ele vai, dessa primeira confissão em relação ao pecado que ele cometera com Betseba. E no Salmo 51 você tem essa confissão mais clara, mais evidente, né? E o outro detalhe é que é um salmo também conhecido como salmo didático, salmo de instrução. Aí você pergunta, pastor, por que é de instrução? Porque ele vai remontar a lei, ele vai falar sobre a lei, ele vai ensinar a lei, ele vai dizer que vai ensinar aos pecadores a caminhar, né, com a palavra de Deus. Ele vai trabalhar isso dentro da toda a sua teologia no Salmo 32. Mas também é um salmo penitencial. Você pergunta assim, pastor, o que é um salmo penitencial? É um salmo em que o indivíduo confessa o seu pecado. A semelhança do Salmo 6, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130 e Salmo 143. São conhecidos como salmos penitenciais, né? Salmo 6, Salmo 38, 51, 102, 130 e 143. São salmos penitenciais. São salmos que falam da busca pelo perdão, da confissão de pecado. É quando você confessa o seu pecado diante de Deus e diante dos homens. Agora, o relacionamento, o elemento distintivo desta passagem é a grande alegria que há em receber o perdão. Então, vamos trabalhar. Não está aqui, o slide está aqui aparecendo para vocês não, né? Tá não, né? Esboço. O esboço está aqui não. Tá, tem o esboço. Uma Silvia, passa aqui então vamos observar aqui o esboço da nossa exposição nesta manhã. E nós vamos ver aí, a primeira questão, a pergunta que você faz assim. Isso. A primeira pergunta que nós devemos fazer é o seguinte. Como alguém consegue viver a alegria do perdão de ser perdoado, né? A alegria do perdão, como alguém experimenta a alegria do perdão? Primeiro, o salmista declara a alegria em ser perdoado. Versos de 1 a 4, versos de 1 a 5, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Então a primeira coisa que ele começa a dizer assim: bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A linguagem do poeta, ele começa a mostrar para nós algumas coisas interessantes. Ele começa com a palavra bem-aventurado, a palavra aisherer. Essa palavra é bastante conhecida da igreja. Por exemplo, no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Então a palavra bem-aventurança, a palavra aishere aqui que aparece aqui, a palavra makarioi no grego, ela descreve exatamente a plenitude da alegria, a plenitude da felicidade. A quem é verdadeiramente feliz não é aquele que está atrás de um copo de cachaça. Quem é verdadeiramente feliz não é aquele que está atrás do sexo livre, não. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade foi do quê? Perdoada. Então, algumas coisas nós aprendemos aqui nesse texto, né? Aí ele diz aqui que como é que ele declara esse perdão? Primeiro, ele declara esse perdão apresentando alegria, ou seja, a felicidade daqueles que não ocultam os seus pecados. Veja, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, os meus constantes gemidos todos os dias. Aqui a primeira coisa que Davi faz é dizer assim, a alegria. Mas a alegria está para aqueles que não escondem os seus pecados. É aqueles que dizem assim, o meu pecado precisa ser tratado. O meu pecado precisa ser trabalhado. O meu pecado precisa ser exposto pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Então a primeira atitude de Davi aqui é mostrar primeiro que ele é feliz porque a iniquidade foi perdoada. A pergunta é como é que o meu pecado pode ser perdoado se eu não confesso o meu pecado? Como é que pode haver felicidade, alegria, vida cristã naquele que não aprendeu a abrir o lábio e dizer assim, Senhor, eu sou pecador? A segunda ocorrência do termo bem-aventurado está no verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, não coloca em conta nenhuma iniquidade e em cujo espírito não há engano, não há dolo. Então, aqui é importante entender que Davi está olhando para o seu estado pecaminoso e ele olha agora para o seu estado de perdoado, alguém que é perdoado, alguém que encontrou o perdão. E se alguém de fato é perdoado, ele é plenamente feliz. Pastor, eu não sou feliz nessa vida, pastor. É o meu casamento todo cheio de buraco, de arestas. É a minha vida familiar, é um caos, pastor. Eu não sou feliz, o meu marido não me compreende, minha esposa não me compreende, eu sou uma pessoa infeliz. Não, você é feliz porque você foi o quê? Perdoado. Perdão dos pecados. A segunda questão que você aprende aqui Davi ele revela quão severamente ele foi castigado e disciplinado enquanto ele não enfrentou e não confessou o seu pecado. Versos 3 e verso 4. Ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Algumas coisas aqui importantes a gente vai destacar aqui nesse bloco, aqui nesses versos. Primeiro, Davi lembra a igreja de seu tempo, ele revela que ele foi severamente disciplinado por Deus, enquanto ele não confessou o pecado. Aqui Davi diz, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não os declarei, enquanto eu não confessei, enquanto eu não os revelei, Deus foi trabalhando, me disciplinando, envelhecendo os meus ossos, faltou saúde no meu corpo. Já notou que quando você não confessa o seu pecado, a sua alma enferma, o seu corpo enferma, há uma enfermidade muito gigante na sua existência, no seu ser. E aqui, de maneira interessante, eles envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Ele não parava de chorar por causa do pecado que era agora tratado, disciplinado pelo Senhor. Ou vocês esqueceram disso? Quando Davi cometeu o pecado dele com Betseba, Deus disse o que para ele? Davi, tu vai morrer, mas tu não vai morrer em paz não. Não vai deixar de cessar a espada nesse teu lado. Tu vai à sepultura com lágrimas. Primeiro problema que acontece, e vocês devem lembrar disso, Amon, filho de Davi, se apaixona por Tamar, filha de Davi. Amon vai e estupra Tamar, porque queria casar com Tamar, Tamar não queria ele, estupra Tamar.
Tamar fica desenvergonhada no reino. Davi não faz nada. Absalão fica revoltado, o filho mais velho dele. Absalão. O filho encostado a Salomão. O homem bonito, belo. Se revolta, vai atrás de Amon. Planeja uma armadilha para Amon. Mata Amon. Aí ele se rebela contra Davi. Consegue 250 mil homens para tirar Davi do trono. Davi foge. Absalão quer matar o pai foge, deixa a família, vai-se embora para o deserto. Aí ele vai atrás do pai, e no meio do percurso dessa batalha, ele é preso, ele acaba morrendo preso pelos cabelos ali, e acabam matando ele, acaba morrendo. Davi chora porque Absalão morre. E antes disso, Absalão pegou todas as mulheres de Davi, as concubinas, dormiu em praça pública. Deus disse assim: aquilo que você fez no oculto, em secreto, seu pecado oculto, seu pecado não confessado, aquilo que você não confessou publicamente, agora, publicamente, seu filho vai fazer com as suas mulheres. Imaginou? E quem não lembra do pecado maior, da questão da ação disciplinadora de Deus, quando a mulher ficou grávida e teve o filho, e aí Deus disse que ia tirar a criança, e Davi ia lá, chorava, pedia, implorava, e Deus disse: não, Davi. Então, irmãos, quando nós não confessamos o nosso pecado, prepare-se para receber a rebordosa disciplinadora de Deus. Deus nos disciplina. Então Davi, ele revela aqui no verso 3 exatamente isso. No verso 4, agora Davi amplia isso. Por que ele sofria tanto? Ele diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Não é que tudo estava dando errado para Davi, é porque Deus estava pesando a mão sobre um impenitente, sobre uma pessoa que não confessara o seu pecado, sobre uma pessoa que não abriu o coração e disse: Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável. Depois de apanhar bem muito, foi que ele caiu em si, em relação ao seu estado de pecado. A terceira verdade que você aprende aqui é que Davi também revela a sua experiência de perdão ao confessar os seus pecados. Olha aí o verso 5, o que ele diz? Não, vamos continuar no verso 4 ainda. Ele diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi compara porque ele ficou sem forças para caminhar agora. Ele perdeu todo o fôlego de vida porque agora estava debaixo da disciplina de Deus. Já notou que quando nós pecamos e caímos na disciplina do Senhor, a primeira coisa que muitas vezes acontece em nosso coração é a frieza espiritual. Não há ânimo para nada, não há força para nada, não há vigor para nada, não há caminhar para nada, não há batalha para nada. Há uma falta de compromisso com Deus, com a sua igreja, com a oração, com a comunhão dos santos, porque nós quebramos a lei de Deus. E aí Davi revela para nós a sua experiência depois que ele confessa o pecado. Olha o que ele diz, verso 5. Confessei-te o meu pecado. Deus não quer nada do pecador, a não ser que ele confesse o seu pecado. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu não peguei a minha iniquidade e joguei para baixo do tapete. Eu fui tratar dela. Eu tratei dela com a palavra de Cristo. Eu procurei a igreja. Eu procurei o reino de Deus. Eu procurei a liderança da igreja. Eu abri o coração e disse: eu pequei aqui. Meu pecado aqui é esse. Me ajudem. Orem por mim. Me disciplinem. Me exerça sobre mim o governo espiritual. E aqui Davi diz: confessei-te a minha iniquidade, não mais ocultei. Então eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Eu vou abrir a minha boca e dizer: Senhor, eu cometi estes pecados. Esses pecados precisam ser tratados, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser tratados com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, com a tua lei. Esses pecados precisam ser trabalhados pela graça do Senhor.
E ele diz, as minhas transgressões. Essa palavra transgressões, irmãos, ela no original significa o indivíduo que deliberadamente passou por cima das regras. Ele sabia que não podia ter feito aquilo, mas fez. Ele sabia que não poderia ter feito daquela forma, mas acabou fazendo. O pecado faz com que nós nos tornemos em rebeldes. É isso que significa a palavra transgressões, rebeldes. O pecado nos faz nos rebelar contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua igreja. Isso é o que faz o pecado com a gente. E aí Davi agora de maneira interessante, irmãos, ele diz, eu coloquei as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Veja que coisa interessante, o pecado e iniquidade, irmãos. Veja, o pecado já é algo agressivo. O que é pecado? É a transgressão da lei de Deus ou a ausência de conformidade à lei. Agora, o que é iniquidade? É o alimentar do pecado dentro da alma, dentro do coração. É aquele pecado que você vai estimulando, alimentando, estimulando, alimentando, estimulando, alimentando, estimulando. E Deus, de maneira soberana, faz com que Davi agora diga assim, eu confessei os meus pecados, eu confessei as minhas transgressões, e tu perdoaste até a iniquidade da minha alma. O pecado é mau, ele é maligno, ele é sedutor, ele induz, ele engana e ele mata. Isso nos leva para a segunda proposição desse texto. Veja, a alegria do perdão de Davi é revelado quando ele declara essa alegria de ser perdoado. Ele declara no verso 5 que você vê que ele ficou alegre sobre isso, sobre ser perdoado. Mas em segundo lugar, o salmista Davi, ele encoraja outros a buscarem o Senhor. Fulano, eu já passei pelo processo da disciplina, eu passei pelo processo de ser tratado, eu passei pelo processo de ser trabalhado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e fulano, você vê fulano caindo no pecado, quebrando a lei de Deus, e você diz assim, olha, busque tratar esse pecado. O que é que Davi faz agora? Davi, ele encoraja outros a buscarem o Senhor, versos 6 e 7. Sendo assim, ou seja, sendo assim perdoado, depois de transgredir e depois de confessar o meu pecado, sendo assim, todo homem que é piedoso, que é crente, te fará súplicas. Sabe, você cometeu o pecado, mas quem vai trabalhar isso na sua vida? O Espírito Santo. Sendo assim, todo homem te fará súplica em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem as muitas águas não atingirão. Aqui, irmãos, Davi, ele começa a exortar isso para a igreja. Verso 7, tu és o meu esconderijo, tu me prezado da tribulação, me cerca de alegres cantos de livramento. Qual é a razão de Davi encorajar esta igreja a buscar o Senhor? Porque ele lida graciosamente com os que confiam nele. Deus lida graciosamente com quem confia nele. Olha, Deus, está aqui o meu pecado, e eu sei como o Senhor vai tratar de mim. O Senhor vai tratar de mim para o meu bem. É diferente de nós, quando vemos algum irmão pecando, nós julgamos pela aparência, julgamos pelo comportamento, julgamos porque não gostamos, porque não temos empatia. Sabe, nós criamos um estereótipo de ser crente como alguém não pecador. Quando a Bíblia diz que nós somos pecadores, e a grande diferença é que como pecadores redimidos nós dizemos, irmãos, eu pequei, eu errei, eu busco em Deus o perdão e o acolhimento da igreja. Aqui Davi, de maneira interessante, inequívoca, nos apresenta isso, porque ele lida graciosamente com aqueles que confiam nele. Deus lida com quem graciosamente confia nele. É o que diz o verso 6, né? Sendo assim, todo homem piedoso, todo homem crente, toda mulher crente, vai buscar a Deus, porque sabe que em Deus encontrará perdão. Qual é a lição que a gente aprende aqui, irmãos? A primeira lição é que o crente deve orar a Deus enquanto ele pode ser encontrado. É o que diz o texto. Não é o que diz o texto? É em tempo de poder
encontrar-te. Eu devo orar a Deus antes de que minha vida afinde-se, sem eu abrir o meu coração, sem confessar o meu pecado. Eu tenho que buscar a Deus, enquanto eu posso encontrar Deus como um perdoador, como aquele que perdoa, como aquele que estende a sua graça, como aquele que estende o seu braço misericordioso, como aquele que me acolhe, como aquele que me abraça, como aquele que me ama. Então, esse é o primeiro passo. Segunda questão, ele apresenta para que Deus, para que eles possam encontrar segurança em Deus. É o que diz o texto em tempo de branco, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Porque quando você está em pecado, e você pode perceber isso, na sua vida, todos nós pecamos. Tem esse que não peca, todos nós pecamos. Mas quando nós estamos em pecados, nós abandonamos a oração, a leitura da palavra, a assistência ao culto, fazemos tudo isso. E aí quando vem as tribulações da vida, a gente, zarpa o pé da igreja. Não é assim? É. Manda embora, vai embora. Esquece a igreja, esquece Deus, esquece o evangelho. E aí Davi lembra que quando você aprendeu, com a experiência de perdão aqui no caso dele, né, ele diz, você que ainda não entendeu o que é ser perdoado, eu lhe exorto a confiar no Senhor, a buscar em Deus, a confessar a Ele os seus pecados. É em tempo de você poder encontrar um Deus perdoador, antes que as tribulações caiam sobre você e atinjam sobre você e caia em você o desespero de ser alguém que agora não crer em Deus, não crer na Bíblia, não crer na palavra do Senhor, não crer na providência divina, não age de acordo com a vontade do Senhor, não vive a comunhão dos santos, não ama mais a igreja, não quer vir mais à igreja, não quer mais viver a vida da igreja. Então Davi, de maneira muito clara, irmãos, lembra que a maneira de nós encontrarmos segurança é irmos até Deus. Você não tem nada a perder. O que é que você tem a perder? Diz assim, Senhor, eu sou pecador. Você pode ter vergonha de falar para o pastor da igreja que cometeu algum pecado. Mas o que você perde se aproximando de Deus? Nada. Você ganha. O que é que você ganha? A bem-aventurança de ser perdoado. Agora veja que interessante aqui o texto, né? Quando o problema vem, Deus age em segurança. É o que diz o texto, né? Então, ele diz no verso 6, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, ele compara a vida cristã desse indivíduo como um rio. Que não dá no momento quando ele peca, o rio seca, mas de repente vem um volume maior de água, uma chuva torrencial e transborda os problemas, e ele não está amparado, porque ele agora está longe da comunhão do Senhor, porque ele ainda não confessou o pecado, ele ainda não experimentou a alegria de ser perdoado, ele não sabe o que é ser perdoado, ele não sabe o que é viver a graça de Deus, porque ele rejeitou confessar o seu pecado. Olha que coisa terrível. Agora observe bem aqui um outro detalhe importante. Isso leva também o crente ao louvor. Olha o verso 7. Ele diz, tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegre cantos de livramento. Aqui, o Senhor protege e preserva o seu povo, cercando com gritos de louvor. Aqui agora Davi diz, olha, o Senhor é o meu esconderijo. Ele olha para Deus como a fortaleza dele, como a base dele. Ele está no meio do deserto, ele vai para a caverna. Lembra lá, Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele olha o esconderijo aqui como uma caverna. Ele se esconde na caverna, ele se esconde à sombra de Deus. O sol das dificuldades não o atingirá, porque ele terá Deus. E é isso que ele diz. Ele diz aqui no verso 7, que o Senhor é o esconderijo dele, e o Senhor preserva ele da tribulação. E quando Deus o preserva, faz com que ele se alegre, ele cante.
ele louve a Deus, ele pratique louvor, ele pratique o culto, ele venha adorar a Deus. Quando as tribulações batem na porta de um crente que aprendeu que em Deus encontra perdão, quando a tribulação bate na porta de um crente que compreendeu que Deus nos faz bem-aventurados, a primeira coisa que ele vê na tribulação é dobrar os joelhos, louvar a Deus e vir à igreja. É isso que Davi faz. Davi louva a Deus por isto. Isso me leva para a terceira e a última proposição que essa passagem nos ensina. Como eu posso encontrar a alegria do perdão? O salmista aqui nos ensina que devemos instruir a outros a não recusarem se submeterem ao Senhor. Versos 8 a 11 da nossa passagem. Veja o que diz o verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sabe, irmão, eu leio esse texto e fui pensando aqui, rapaz, Davi era um homem crente, irmãos. Era crente. Davi pecou o pecado que cometeu. Davi, ele maquinou, ele dormiu com a mulher, planejou a morte do marido, tentou ocultar o seu pecado e Deus tratou dele. E aí ele diz aqui, eu vou instruir a você e vou ensinar a você o caminho que você deve seguir. É um pai falando para o filho. Você quer que seu filho ande nas mesmas pisadas que você pisou? Não. Quando você vê seus filhos andando por alguma vereda tortuosa, o que é que você diz? Meu filho, eu já andei por aí. Eu sei aonde esse caminho vai dar. Eu já pisei essas mesmas pedras. Deixa eu te ensinar o caminho por onde você deve pisar. Aqui Davi, de maneira inequívoca, irmãos, nos ensina que o dever daquele que cai, que encontrou perdão, que foi perdoado, é ensinar a outros o caminho verdadeiro que deve seguir. Olha, se você caminhar por esse caminho, vai vir tristeza, vai vir mágoa, vai vir dor, vai vir sofrimento. Escute! Então, a primeira coisa é Davi oferece instrução. No verso 8. Ele oferece instrução e conselhos. Ele diz, eu vou te ensinar, eu vou te instruir, vou te ensinar o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas, eu olhando a figura de um pedagogo, de um pai que sobre as vistas não deixa o filho fazer o que ele quer, mas o filho está caminhando, ele vai olhando o filho, vai. Então, debaixo das minhas vistas, tirarei conselho. É o pai que está ali na pedagogia da vida ensinando o filho. Meu filho, não ande por aqui. O caminho não é esse. Eu já andei por aqui. Papai já andou por aqui. Já se deu mal. Pega lá, por exemplo, Salmo 31. Não, Provérbio 31. Lemuel recebendo as instruções da sua mãe. Meu filho, não ande desse jeito. Não ande dessa forma. Caminhe por aqui. Por que o pai vai dizer isso? Porque o pai já passou por isso. Então, Davi olha para a igreja de seu tempo e para nós, hoje o Espírito Santo falando a nós, diz que Deus, ele usa as pessoas que experimentaram o sabor amargo da queda, mas o sabor maravilhoso do perdão, para nos instruir por onde devemos caminhar. Sabe qual é o erro nosso? É que quando nós dizemos assim, meu irmão, não ande por aí não é por aqui, vamos por aqui. A gente acha que o outro quer o mal da gente. Ou não é assim? É. Nós achamos que o outro quer o mal da gente. Não, ninguém quer o mal de ninguém. Se você está na igreja e você escuta a orientação do pastor, do presbítero, do diácono, do irmão mais velho da igreja, é para o seu bem. E é isso que Davi nos ensina aqui. A segunda coisa é, Davi instrui o povo a seguir ao Senhor e a não ser obstinado de coração. Olha o que ele diz. E aí ele diz, eu vou te dar conselho debaixo das minhas vistas, verso 9. Não sejais como o cavalo, ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. O que é que Davi está dizendo assim?
Queira viver a instrução por amor. Não seja obstinado em querer desobedecer. Não, eu não aceito isso. Eu não quero isso. Não é do jeito que eu quero. Não está no meu enquadramento. Não está na minha maneira de pensar. Não é assim, não é desse jeito. Peraí. Mas o que diz a palavra de Deus? É o que eu penso ou o que a palavra de Deus determina? É o que eu acho ou o que a palavra de Deus determina? Então, Davi agora lembra que o cavalo, quando ele não é... Né, o cavalo, a mula, que o burro... Quando o burro inventa de empacar, não sei se alguém que conhece, né? Mas se o burro inventar de não querer andar, lá em Pernambuco é assim, se o burro, o jegue, como a turma chama, não inventar de não querer andar, você montar, colocar lá, transportar ele não quiser, ele não sai, você pode bater nele, tirar sangue dele, mas ele não sai. Então Davi, ele compara a igreja de seu tempo, os crentes de seu tempo, os obstinados, dessa forma. Não seja como o cavalo ou como a mula, que aí você vai ter que colocar cabrestos para puxá-lo, para guiá-los, para mostrá-los, para dominar eles. Deus não quer, irmãos, que você seja uma pessoa rebelde, obstinada, coração duro, coração que não se arrepende, coração que não é humilde, coração que não se baixa, coração que não se dobra. Deus quer uma igreja humilde, um povo crente. E aí ele diz mais aqui no texto, né? Porque aqueles que confiam no Senhor serão guardados e protegidos no seu amor. Está aí no verso de número 10. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Por quê? Porque é rebelde, é desobediente, não aceita a palavra de Deus, não aceita a lei de Deus, não aceita as diretrizes da palavra de Deus para a sua vida. Aí diz que ele vai ter que curtir muito sofrimento. Porque às vezes nós sofremos porque nós somos obstinados, nós somos rebeldes. Nós não queremos ouvir a instrução da palavra do Senhor. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, é o que confia no Senhor. A misericórdia fará o quê? O assistirá. A misericórdia o assiste. Então Deus protege. Deus protege o seu povo. Porque esse povo aprendeu a dizer assim: Senhor, eu sou pecador. Eu não sou perfeito. Eu sou cheio de falhas. Eu quero andar só com tua graça, Senhor. Eu sei que eu vou errar sempre. Eu sei que vou cair sempre. Eu sei que vou cometer alguns pecados na minha jornada cristã. Mas o Senhor me assista em sua misericórdia. O Senhor cuide de mim, Pai. Não deixe que meu coração seja obstinado, que meu coração seja rebelde, que meu coração não aceite o padrão que eu criei. Sabe? Porque nós criamos um padrão. Nós olhamos para o pecado do outro e dizemos assim: o padrão é que o meu pecado não é o pecado do outro. Não, realmente eu tenho esse pecado aqui, mas fulano peca assim, 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 assim. Não é assim que a gente pensa? É. Mas qual é o padrão? A lei de Deus. Eu tenho um pecado, você tem um pecado, mas eu não vou julgar você e me livrar do meu pecado olhando para o seu. Não posso. Eu vou olhar o seu pecado à luz da lei de Deus e vou olhar o meu pecado à luz da lei de Deus. E o juízo é isso. Então Davi, de maneira muito interessante, diz que aquele que não aprendeu a confessar o seu pecado, mas aquele que, pelo contrário, mantém um coração rebelde e obstinado, vai curtir muito sofrimento. Mas aquele que confia no Senhor: Senhor, eu sou pecador, mas eu confio na tua graça. Eu confio no Senhor. A sua misericórdia assistirá. Isso me leva para a última proposição, que é esta terceira ideia que o texto desenvolve e nos apresenta, que o salmista, ele instrui a outros a se recusarem, né, a não recusarem a submissão. Né? Eles precisam ser submissos. E aí Davi conclama o povo, adiante disso,
a se alegrar no Senhor. Verso 11, ele diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Ele olha para a igreja assim: alegrem-se em Deus, porque vocês foram perdoados. Daí a ideia de retos de coração. Vocês foram perdoados, se regozijem, se alegrem, porque Deus perdoou vocês. Deus trabalhou na vida de vocês. Deus tem trabalhado na vida de vocês. Deus tem sido Deus sobre vocês. Então que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos ser uma igreja que vive a alegria do perdão, que vive o perdão pleno da palavra de Deus. Quando nós abrimos a boca dizendo: Senhor, eu pequei, mas me assiste com tua graça, me assiste com tua misericórdia, trata de mim, Senhor, me disciplina do modo que tu queres, mas me assiste com a tua misericórdia. Então, ore assim sempre a Deus, porque Deus é gracioso. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém.